Você já parou para pensar por que seguimos uma semana de 7 dias? Não é uma convenção social, nem uma invenção humana baseada em ciclos lunares ou necessidades econômicas. A semana como conhecemos tem origem em um ato divino, um modelo estabelecido pelo próprio Criador do universo. E mais, cada dia, desde o primeiro até o sétimo, foi real, literal, contado no compasso do tempo como você vive agora. Mas, e se lhe disseram que esses dias foram na verdade eras intermináveis? Que a criação foi um processo lento, fruto do acaso e não do poder de uma palavra? Talvez seja a hora de rever o que você pensa sobre o início de tudo, e sobre quem realmente está no controle da história. Assim como o sábado, a semana teve sua origem na criação e foi transmitida a nós por meio do registro bíblico. O próprio Senhor estabeleceu a primeira semana como modelo para todas as que se seguiram até o fim dos tempos. Ela foi composta por 7 dias literais. Durante 6 dias, Deus realizou sua obra criadora. No sétimo, ele descansou, abençoou esse dia e o separou como um período de repouso para a humanidade. Quando entregou sua lei no Sinai, o Senhor reafirmou a semana e seus fundamentos, ao proclamar o mandamento: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. E ao detalhar o que deveria ser feito nos 6 dias de trabalho e o que era proibido no sétimo, ele apresentou a razão para essa observância, apontando para seu próprio exemplo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Êxodo 28:11. Esse argumento é belo e convincente quando compreendemos que os dias da criação foram literais. Os 6 dias de trabalho foram concedidos ao homem porque o Criador utilizou esse mesmo período para sua obra. O sétimo dia deve ser reservado para descanso, em memória do repouso divino. Aceitar que os eventos da primeira semana demandaram milhares de anos é um ataque direto ao fundamento do 4º mandamento. Isso sugere que Deus ordenou aos seres humanos que guardassem uma semana de dias literais para comemorar eras indefinidas. Tal ideia não condiz com a maneira como ele se relaciona com suas criaturas. Transforma em obscuro algo que ele deixou claro. Trata-se de incredulidade em sua forma mais enganosa e, portanto, mais perigosa. Tão disfarçada que muitos que afirmam crer nas Escrituras a defendem e ensinam. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Salmos 33:6-9. A Bíblia não admite longos períodos em que a Terra evoluiu gradualmente do caos. O relato sagrado afirma que cada dia da criação teve tarde e manhã, assim como os dias subsequentes. Ao final de cada um, é registrado o resultado da obra divina. No encerramento da primeira semana, está escrito: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Gênesis 2:4. Isso não sugere que os dias da criação fossem diferentes dos dias literais. Cada um foi chamado de origem ou geração, porque nele, Deus produziu uma nova fase de sua obra. Alguns geólogos afirmam encontrar na própria Terra evidências de que ela é muito mais antiga do que o relato de Moisés indica. Fósseis de seres humanos, animais, armas e árvores petrificadas, muito maiores do que qualquer exemplar existente hoje ou nos últimos milênios, foram descobertos. Com base nisso, concluem que a Terra já era habitada muito antes do período descrito no Gênesis, por uma raça de seres extraordinariamente grandes. Esse raciocínio tem levado muitos que professam crer na Bíblia a adotar a ideia de que os dias da criação foram eras imensas e indefinidas. No entanto, fora do registro bíblico, a geologia não pode provar nada. Os que confiantemente interpretam essas descobertas não compreendem plenamente as dimensões dos seres humanos, animais e árvores anteriores ao dilúvio.
nem as grandes transformações que ocorreram naquela época. Os vestígios encontrados na Terra atestam condições muito diferentes das atuais, mas apenas a revelação inspirada pode determinar quando elas existiram. O relato do dilúvio explica o que a geologia, por si só, jamais poderia investigar. Nos dias de Noé, homens, animais e árvores, muito maiores que os atuais, foram soterrados e preservados como testemunho para as gerações futuras de que os antediluvianos pereceram nas águas. Era propósito de Deus que essas descobertas fortalecessem a fé em sua palavra, mas os homens, com seus raciocínios vãos, repetem o erro dos que viveram antes do dilúvio, transformam em maldição as bênçãos que lhes foram dadas. Uma das estratégias de Satanás é levar as pessoas a aceitarem fábulas ateias, pois assim ele obscurece a lei divina, que por si só é clara, e encoraja a rebelião contra o governo do Altíssimo. Seus ataques concentram-se especialmente no quarto mandamento, que aponta de forma inequívoca para o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Há um esforço contínuo para explicar a criação como resultado de causas naturais, e muitos que se dizem cristãos aceitam esses argumentos humanos em vez dos fatos bíblicos. Alguns rejeitam o estudo das profecias, especialmente as de Daniel e Apocalipse, alegando que são obscuras e incompreensíveis, mas, ao mesmo tempo, aceitam avidamente as especulações geológicas que contradizem o relato mosaico. Se o que Deus revelou parece difícil de entender, quão incoerente é aceitar suposições sobre o que ele não revelou. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29, 29. O modo exato como Deus realizou a obra da criação nunca foi revelado ao homem. A ciência humana não pode desvendar os segredos do Todo-Poderoso. Seu poder criador é tão incompreensível quanto sua própria existência. Deus permitiu que a luz do conhecimento fosse derramada sobre o mundo, tanto nas ciências quanto nas artes. Mas quando estudiosos abordam esses temas de uma perspectiva puramente humana, inevitavelmente chegam a conclusões equivocadas. Investigar além do que a palavra revela pode ser inofensivo, desde que nossas teorias não contradigam as Escrituras. Porém, aqueles que abandonam a revelação e tentam explicar as obras divinas com base em princípios científicos estão navegando sem rumo em um oceano desconhecido. As mentes mais brilhantes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, desviam-se ao tentar conciliar ciência e revelação. Como o Criador e suas obras transcendem sua compreensão e não podem ser explicadas pelas leis naturais, consideram o registro bíblico indigno de confiança. Os que duvidam da precisão das Escrituras acabam questionando a própria existência de Deus e, sem âncora, são lançados contra os rochedos da incredulidade. Essas pessoas perderam a simplicidade da fé. É essencial estabelecer nossa confiança na autoridade divina da Santa Palavra. A Bíblia não precisa ser comprovada pelas ideias científicas humanas. O conhecimento secular é um guia falível. Os céticos que examinam as Escrituras com intenção de criticar podem, por sua compreensão limitada tanto da ciência quanto da revelação, alegar encontrar contradições. Na realidade, quando corretamente entendidas, elas estão em perfeita harmonia. Moisés escreveu sob a orientação do Espírito Santo. E nenhuma teoria geológica legítima apresentará descobertas que não possam ser reconciliadas com seu testemunho. Toda verdade, seja na natureza ou na revelação, é coerente em todas as suas manifestações. A palavra de Deus levanta questões que os sábios mais profundos jamais poderão responder. Esses temas são apresentados para nos mostrar que, mesmo nos aspectos mais comuns da vida cotidiana, há mistérios que mentes finitas, com toda a sua sabedoria pretensiosa, nunca conseguirão compreender plenamente. Ainda assim, os cientistas presumem entender a sabedoria divina,
seus feitos e seu poder. A ideia de que ele está limitado por suas próprias leis é amplamente difundida. Os homens negam ou ignoram sua existência, ou tentam explicar até mesmo a ação do Espírito no coração humano, deixando de reverenciar seu nome e temer seu poder. Rejeitam o sobrenatural por não compreenderem as leis divinas ou seu poder infinito para cumprir sua vontade por meio delas. A expressão leis da natureza geralmente se refere ao que o homem conseguiu descobrir sobre as regras que governam o mundo físico. No entanto, esse conhecimento é limitado, e o campo em que o Criador opera, embora em harmonia com suas leis, está muito além da compreensão dos seres finitos. Muitos ensinam que a matéria possui vida própria, que certas propriedades lhe são conferidas, permitindo-lhe agir por sua própria energia intrínseca, e que os fenômenos naturais seguem leis fixas, sem a intervenção divina. Essa é uma ciência falsa, não apoiada pelas Escrituras. A natureza é serva de seu Criador. Deus não anula suas leis nem age contra elas, mas as utiliza continuamente como instrumentos. A natureza testemunha uma inteligência, uma presença e um poder ativo que operam por meio dessas leis. Nela, vemos a ação constante do Pai e do Filho, pois Cristo declarou: "Meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho." João 5,17. Em seu cântico registrado por Neemias, os levitas proclamaram: "Só tu és Senhor. Tu fizeste os céus, o mais alto dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que neles existe. Tu preservas a todos com vida." Neemias 9,6. Quanto a este mundo, a obra criadora de Deus está concluída, pois suas obras estavam preparadas desde a fundação do mundo. Hebreus 4,3. No entanto, seu poder ainda se manifesta ao sustentar a criação. Não é por uma energia inerente que o coração bate ou que o ar enche os pulmões. Cada respiração, cada batida cardíaca é uma evidência do cuidado daquele em quem vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17:28. Não é por uma força própria que a Terra produz seus frutos anualmente ou orbita o Sol. A mão divina guia os planetas, mantendo-os em suas trajetórias ordenadas. Ele faz sair o exército celestial segundo o seu número. Ele os chama a todos pelos seus nomes. Por causa da grandeza do seu poder, e por ser ele forte em força, nenhuma faltará. Isaías 40:26. É por seu poder que a vegetação floresce, as folhas brotam e as flores se abrem. Ele faz crescer a relva nos montes. Salmo 147:8. E torna férteis os vales. Todos os animais da floresta dependem dele. Salmos 104:20-21. E toda criatura viva, do menor inseto ao ser humano, recebe diariamente seu cuidado providencial. Como expressou o salmista: "Todos esperam de ti que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás, e eles o recolhem. Abres a tua mão, e eles se fartam de bens." Salmos 104:27-28. Sua palavra governa os elementos, cobre os céus de nuvens e envia a chuva à terra. Ele envia a neve como lã e espalha a geada como cinza. Salmos 147:16. Fazendo soar a sua voz, logo há estrondo de águas no céu. Ele faz subir os vapores das extremidades da terra. Faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Jeremias 10:13. Deus é o fundamento de tudo. A verdadeira ciência está em harmonia com suas obras. A verdadeira educação conduz à obediência a seu governo. A ciência revela maravilhas, explora novas profundidades, mas nada em suas descobertas contradiz a revelação divina. A ignorância pode usar argumentos científicos para defender visões distorcidas de Deus, mas o livro da natureza e a palavra escrita iluminam-se mutuamente, levando-nos a adorar o Criador e a confiar em sua revelação. Nenhuma mente finita pode compreender plenamente a existência, o poder, a sabedoria ou as obras do Ser infinito. Como disse o escritor sagrado: "Poderás descobrir as profundezas de Deus,
Poderá sondar os limites do Todo-Poderoso? Sua sabedoria é mais alta que os céus. Que poderás tu fazer? É mais profunda que o abismo. Que poderás tu saber? Sua dimensão é mais extensa que a terra e mais ampla que o mar. Jó 11, 7, 9. Os maiores intelectos da terra não podem compreender a Deus. Por mais que busquem e aprendam, sempre haverá o infinito além de seu alcance. Contudo, a criação testemunha seu poder e grandeza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 19, 1. Os que tomam a Escritura como guia encontrarão na ciência um auxílio para conhecer a Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, 20. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar esse tema tão profundo e essencial. A criação não é apenas uma narrativa do passado, é a base da nossa fé, o ponto de partida que nos conecta diretamente ao Criador. Ao entendermos a semana literal, não apenas compreendemos melhor o sábado, mas reconhecemos o cuidado e a autoridade de um Deus que criou com amor, ordem e propósito. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. A sua participação é muito importante. Fique com Deus, guarde essa verdade no coração e até o próximo vídeo.